Portanto, temos essa coisa preliminar, primeiro, que eram duas, e que eu vou tentar ser muito sintético, sem propriamente ser demasiado infiel. Primeiro, a questão do escravo, quando vocês começaram. A questão da escravatura, vocês já fizeram mais ou menos a ficha das práticas lá no Oriente Antigo, é uma realidade social muitíssimo variada. Há legislações, digamos, que a contemplam, foi preferida aquela da Bíblia como uma espécie de mitigação. Na verdade, se formos ver o Código de Hammurabi, é ainda mais mitigado, no sentido que o tempo permitido para a duração de um escravo por dívidas é mais curto do que aquilo que acontece na Bíblia. Aquele escravo que na Bíblia é tratado daquela maneira é um compatriota, é um irmão, isto é um do povo. O que significa que a questão da escravatura como conceito não significava uma degradação tão grande, que fosse, diríamos, demasiado ofensiva para o estatuto de pertença ao mesmo povo. Portanto, era consentido. Era uma modalidade de convívio que era, apesar de tudo, permissível, diríamos assim, pronto. Tirando isso, claro que existem referências a estatutos de escravatura que não são aqueles descritos pela questão das dívidas e que ficam mais indefinidos no horizonte, digamos assim, criados em mercados de várias modalidades, tanto homens como mulheres, que funcionam no âmbito mesmo familiar, das atividades do trabalho familiar e que não têm propriamente, digamos ali, nada tão taxativo relativamente ao seu papel, à sua definição, ao como acaba, digamos assim, às limitações e depois o espaço do conceito de escravatura que fica muito diluído. Depois fica ainda mais diluído, diríamos assim, aqueles fenómenos sociológicos que se misturam por cima das fronteiras dos povos e que não têm um tratamento muito específico, nomeadamente à escravatura internacional, à escravatura derivada das guerras. Os países têm mais escravos derivados das guerras consoante a capacidade de fazer guerra. Digamos, o Israel, em princípio, não é o caso muito significativo, porque o Israel, em princípio, mais exporta escravos, mais mete escravos no circuito dos outros, do que propriamente conquista escravos, porque, diríamos assim, a história militar dos hebreus não é nada de grande sucesso, nem a sua história política é de grande vistosidade, é razoável, é muito modesta, num contexto internacional, onde eles se movimentam. Portanto, há quem tenha muito mais capacidade para aquele tipo de escravaturas das quais nós nem sequer estamos também, por outros lados, conhecemos, digamos assim, uma legislação, diríamos assim, bem precisa, por exemplo, quanto ao tempo em que é permitido que dure. Temos no Código de Hammurabi muita legislação sobre a escravatura, sobre o direito de propriedade, sobre o problema do jurado, sobre os castigos de quem produz ofensas aos interesses dos proprietários naquele contexto, sobre os filhos que lhes nascem, sobre coisas múltiplas. Propriamente sobre a questão das dívidas, sobre a questão das libertações, existe a questão da libertação que é possível existir por circunstâncias várias, até por compra da liberdade, não está tão estatuída, digamos assim, de uma forma muito intensa. E depois, além disso, existem ainda os escravos da feira. Vocês veem o José em Canaã, que é vendido pelos seus próprios irmãos para poder resolver um problema emocional entre eles, e lá vai o homem na caravana dos escravos vendidos no Egito. Enfim, segundo a literatura, teve a história que teve feliz, mas não há nada que diga que o circuito ascensional estaria previsto e que podia seguir ou não seguir. Aquela é uma história feliz que se conta por ser feliz e por ser da família. Pronto. A questão da escravatura, mais ou menos, era, digamos assim, um espaço importante na vida social e económica e internacional do Médio Oriente, é um facto.
Relativamente à questão da conversão, é interessante que uma das coisas curiosíssimas que a gente aponta à literatura paulina é o facto de, aparentemente, Paulo está num contexto onde existia ainda a escravatura, e a gente conhece-a até, de certa maneira, bem sublinhada no horizonte da vida económica dos romanos, na verdade. A escravatura com aquelas conotações todas, mas, enfim, numerosa em termos de gente que está metida nisso. Curiosamente, sempre foi muito discutida, sempre soou muito estranha aquela passagem de São Paulo, que uma pessoa podia se converter à fé e eventualmente não ter grandes problemas em continuar a aceitar a sua condição de escravo. Isto também significa que as situações de escravo são muito variadas, e algumas têm uma dose de desumanidade muito profunda, isto é, são muito destruidoras, por exemplo, da personalidade, da sua dignidade, do seu estatuto, dos seus valores, da sua satisfação. Há escravos felizes. Há muitos escravos felizes na história do Oriente Antigo, e é isso que permite a variedade, essa variedade. Vamos ver que as tonalidades, como a história que dizia o Ricardo sobre as tonalidades de ser, não é? Com que cores é que a gente é isto, com que cores é que a gente é aquilo, e aquele outro, são tonalidades muito variadas e que, eventualmente, não inibem que a pessoa se sinta viver, que a pessoa se sinta viva e válida. Portanto, fenómeno complicado. A questão da escravatura, a questão da conversão, que quase está na hora de começar eu, na verdade, a cumprir as minhas obrigações laborais, mas a questão da conversão, tal como foi trazida, foi evidentemente, sobretudo, por causa dessa implicação, digamos assim, de promoção social ou de introdução, digamos assim, no interior de uma nova sociedade, acolhido como membro e, por conseguinte, eventualmente a transformação. Os processos de identificação que eram exigidos, digamos assim. O conceito de conversão, mas já o conceito de conversão, em termos de história das mentalidades e das ideias e história das culturas, é evidentemente uma coisa imensíssima, que não pode reduzir, não se tem possibilidade. Não é que esteja a proibir-me, mas não se tem possibilidade de reduzir a dois traços. Esse ponto em concreto, do cruzamento entre o caminho de acesso ou de integração na sociedade e a assunção das práticas e das ideias, no que diz respeito à questão ao mundo judaico, diríamos também é razoavelmente variável, mas ele existe, diríamos. Reconhecem-se na literatura bíblica processos de integração progressiva, de integração mais conseguida, aspectos de pormenor onde essa integração se manifesta. Já foi falado, em alguns casos, o ritual da circuncisão é extensível aos que são considerados como tendo algum enraizamento naquele contexto familiar. Não significa que todos, automaticamente, que existiam por lá em Israel fossem considerados nessa condição, mas existia a questão da integração. As festas, existem festas, os descansos, e já tem a ver um pouco com a minha temática de hoje também, muitas das leis sobre festas e paragem de trabalho, está explicitamente dito que esses que, mesmo não sendo por direito de base judeus como os outros, tais quais, diríamos assim, eram considerados como sujeitos àquele tipo de deveres. Tenha-se em consideração que esses deveres são direitos. Por exemplo, o dever do descanso para um escravo é um dever religioso, o qual constitui, evidentemente, um direito muito satisfatório, muito feliz. Pronto. Portanto, esse tipo de associação dos que não são completamente judeus às práticas existe, evidentemente, falado em muitas outras. Apesar de tudo, não se chama isto conversão. A Bíblia utiliza muito intensamente a palavra conversão. Curiosamente, a conversão
na Bíblia aplica-se não propriamente à entrada dos estranhos. Quando um estranho entra para o povo, diz-se que ele, digamos assim, entra para o meio da comunidade, passa a integrar e a fazer parte da comunidade dos judeus. Vocês têm assim um exemplo que é um exemplo romântico no sentido social, não no sentido emocional, sexual, porque é uma viúva, é Ruth, que é uma moabita, é uma estrangeira e que, ficando viúva, morrendo-lhe o marido, regressa a Belém, regressa à Judeia com a sua sogra Noemi e integra o judaísmo, digamos assim. A maneira como ela é descrita é a de uma verdadeira conversão que se faz, digamos assim, por um processo normalíssimo de aceitação e integração. É de cá, pronto, gosta disto, gosta dos nossos, assumiu o facto de ter tido um marido que já morreu e mesmo sem ter tido filhos nenhum, regressa com a sogra e assume uma nova história, digamos assim. Se vocês quiserem, isto é uma conversão social ou uma conversão étnica. A entrada de gente de fora. Claro que mais tarde o judaísmo teve, aliás, o Hans fez um trabalho nos seminários de mestrado sobre a questão dos prosélitos. O judaísmo teve, digamos assim, um assunto significativo na época do helenismo entre mãos, que era o assunto do relacionamento ou do enraizamento que os que são de origem externa, mas que acham piada às coisas ao horizonte, ao modo de pensar do mundo judaico, enfim, simpatizam com aquelas ideias, tornam-se, portanto, simpatizantes. Eles chamam-lhes prosélitos e o processo é um processo de aproximação que tem algo semelhante ao processo das conversões. Ao longo da história, tanto na Antiguidade como depois, o judaísmo nunca se caracterizou muito por este conceito de conversão como proveniência de... Existiu, hoje ainda continuam a existir movimentos de judaísmo vivo de agora que estimulam isso, que vocês encontram na internet. Manuais de catequese para a iniciação ao judaísmo, no sentido de se poderem integrar. É um fenómeno muito minoritário ao longo da história toda dentro do judaísmo e, por contrário, eu estava a dizer que o conceito de conversão, que vocês ouvem muito falar na Bíblia, ouvem muito falar no Novo Testamento em si, é um conceito de conversão interna. É um conceito de conversão que, na parte do Antigo Testamento, se aplica sobretudo àquilo que, em livros ali do século XVI, uma coisa muito falada cá entre nós, é o que eles chamavam por cá as causas dos reduzidos. Os livros dos reduzidos, em processos de Inquisição, existem as pessoas não sabem muito bem o que é que significa a palavra reduzido, pensavam que era diminuídos de valor. Para mim não é nada, não será nada, não me parece que seja nada disso. Chega-me que a palavra reduzido é reducere, isto é reconduzir. O processo dos reconduzidos, porque se tratava de reconversões de pessoas que tinham, digamos, abjurado do cristianismo, a vida tinha dado muitas voltas, tinham ido para o estrangeiro, tinham voltado a Portugal, por condições quer de convicção espiritual, quer por utilidade social e financeira e económica, pediam para reingressar de novo. Por conseguinte, eram reconduzidos, para mim mais reconduzidos, mas eles na altura usavam a palavra reduzidos, que é um adjetivo derivado diretamente do latim e que pode ter tendência a nos produzir o quiproquó. A conversão no judaísmo é muito mais isso. Significa uma pessoa que andou, por exemplo, no Antigo Testamento é muito simples. A palavra conversão significa voltar, significa regressar a casa. Chuva. Significa regressar a casa, significa regressar a Javé. O que é que está pressuposto? Está pressuposto que um grupo ou um fulano andou durante uma série de tempo muito tentado, diríamos assim, pelas práticas religiosas, culturais, de toda a variedade das culturas que andavam por ali à volta, que viviam todos misturados. Enfim,
estava tudo cheio de religiões variadas por ali, assim, e então a fenomenologia que se descreve é que alguns deles achavam muito mais atrativo, um exemplo clássico, nos cultos de Baal, nas festas populares que eram, de certa maneira, simbolizadas pela divindade Baal, e pronto, e durante um tempo lá se deixaram atrair. A Bíblia tem uma palavra muitíssimo forte, chama-lhe isso uma prostituição religiosa. Pode não ter nada a ver com a sexualidade, nada. É só a origem da metáfora, mas significa que a pessoa se vendeu a outro espaço ideológico, a outro espaço religioso, e então a religião é voltar. Estão a perceber? É renegar, digamos assim, essa espécie de abjugação e regressar. Portanto, dentro da Bíblia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, a fenomenologia é esta. No Novo Testamento é claro, vocês encontram também muito intensamente o conceito de conversão. Já há várias coisas ali. Em primeiro lugar, continua o conceito de conversão tradicional do judaísmo, que significa recuperar a pureza judaica, se vocês quiserem. Neste caso, o conceito de conversão é um conceito místico. É um conceito de apuramento, de aprofundamento, digamos, de reencontro interior com a transformação dos comportamentos. Portanto, este conceito aqui, que aparece muito no Novo Testamento, digamos, o famoso conceito de metanoia, que significa mudança de opinião, mudança de ideias, significa mudança de atitudes. É uma conversão interna. Interna quer dizer interna do grupo judaico. Não é uma conversão que venha do exterior. Dizia-vos eu, é uma atitude mística de aprofundamento. Existe essa é a tradicional, mas depois com o Novo Testamento, então joga-se imensissimamente o outro tipo de conversão externa. Porquê? Porque, contrariamente ao judaísmo rabínico, que manteve a linha tradicional muito ligada à dimensão étnico-genealógica, não investindo grandemente na atração por gente que se situava de fora, portanto, não estimulando muito as conversões de gente que vinha de fora. Contrariamente a isso, o cristianismo é exatamente o oposto, porque o cristianismo representa o judaísmo desetnicizado. O cristianismo representa o judaísmo sem nacionalidade, desnacionalizado. E o que significa que automaticamente tudo o que se junte, e essa é a dinâmica que a gente nota no judeu-cristianismo, tudo o que se junte é conversão. E aí vocês veem desde o princípio dos Atos dos Apóstolos, vocês veem as conversões em grande quantidade. Eu, por exemplo, já não saberia muito bem, já estou a falar longamente, demasiado, eu já não saberia muito bem, por exemplo, em que caso é que eu situaria aquilo que se chama na literatura do Novo Testamento então que simpática. Onde é que eu situaria, por exemplo, aquilo que a gente chama a conversão de Paulo? No sentido de que a conversão de Paulo representa um salto, de tal maneira é representada como um salto, que é mesmo uma queda de cavalo baixo. A apresentação fenomenológica, literária, como uma queda de cavalo baixo. No entanto, a conversão de Paulo, no fundo, ainda funciona como uma conversão muito intensamente hermenêutica. Neste sentido, as conversões no sentido místico são, diríamos assim, atos sobretudo místicos, digamos, de intensificação da emoção e da atitude. No sentido cultural, as conversões são atos hermenêuticos. Isto é, a pessoa, o Deus está na hermenêutica. Todo religioso é hermenêutico. Porque é o seguinte, uma conversão é um ato hermenêutico quando a gente, digamos assim, consegue analisar o processamento como, digamos assim, partindo de uma posição cultural para outra posição cultural, com base na transformação do ponto A, com base na reinterpretação do ponto B. Estão a perceber? E isso é uma conversão, digamos assim, que vem de fora e que significa uma transformação ou uma substituição
substituição hermenêutica de hermenêuticas, uma substituição literal. Pronto, e no caso de Paulo, eu já escrevi muitas vezes um artigo sobre a conversão de Paulo. Claramente, é um ato hermenêutico. Pode ser um ato hermenêutico no interior do próprio judaísmo. Porque Paulo é judeu que passa a mais judeu. Segundo, a hermenêutica de Paulo é eu sou judeu que passo a mais judeu ainda. E não propriamente um apóstata. A auto-interpretação de Paulo. Estou a exagerar. Estou a exagerar, desculpa. Não, mas é porque vocês não têm culpa. O tema que vocês geraram era demasiado mexido. Pronto. Eu, para fazer esta conversinha sobre o tema que me disseram que vocês estavam aqui a tratar, eu fiz um esquema, como é meu hábito, para que possa conversar com mais facilidade e, sobretudo, as coisas que eu não puder dizer, há muitas coisas que eu não vou conseguir dizer, as coisas que eu não puder dizer, vocês têm-nas no esquema e completam-nas, vocês, enfim, fazem o resto da conferência, fazem favor, está bem? Sei que tu dizes não é falar muito tempo. Não, é só uma coisa. Como é estrangeiro, prosélito quer dizer estrangeiro, no sentido original, mais nada. Não é como daqui, é estrangeiro. Não, mas é o rótulo que dá para os que se situam próximos enquanto simpatizantes. Sim. Pronto, então. Já tenho, não tenho? Eu estou assim, eu não vim assim propriamente com os temas, com a experiência dos vossos trabalhos aqui assim, por conseguinte, eu apenas, fiz a minha ideia sobre aquilo que eu vos poderia comentar ao terminar este percurso, a partir do título que o André me mandou. O André mandou-me o título de Religião e Trabalho, ao qual eu apresentei um subtítulo Polissemias de um conceito essencial. Claro que vocês ficam já assim a pensar. E qual é o tal conceito que é essencial nestes dois? E eu vos digo imediatamente, é o trabalho. Ao tratar de religião, não estou a desprezar a religião, estou a dizer que eu optei por uma definição dos ingredientes que compõem o conceito de trabalho, das suas semânticas, dos seus significados, da sua projeção, da sua profundidade, do seu alcance. E com isto me basta. O que significa que, o que é que eu fiz com a religião por aí abaixo? Eu com a religião fiz, diríamos assim, as aproximações de circunstância que o conceito de trabalho constrói com ela. Digamos assim, os pontos onde se encontram. Os pontos onde, digamos assim, se fundamentam, às vezes mutuamente, outras vezes de um em direção ao outro. Os pontos, o que significa que o que eu tenho aí assim é sobretudo utilização sobre o trabalho. É sobretudo meditação, reflexão sobre os significados que o conceito de trabalho tem neste horizonte. A palavra essencial ficou lá um bocado em cima, já agora eu não estou a começar a minha carreira de investigação. Está bem? Mas evidentemente ainda tenho caminho e portanto isto é para me dizer que ainda posso fazer referência a alguns dos trabalhos. Eu nos últimos anos tenho andado muito insistente na procura de conceitos importantes que fundamentam o sistema de pensamento do mundo oriental. Alguns de vocês conhecem esta minha preocupação, que tem a ver também com o mundo, com os nossos mundos da Grécia. Nós sempre nos habituámos a pensar a saber, e claro, a verificar e a tirar as consequências de que o mundo da Grécia nos deu a filosofia. E a filosofia nasce com o grego. E aquele mundo oriental era uma camada de nabos e a teoria? E a complexidade daquelas sociedades e a sofisticação daquele tipo de pensamentos. Não se consegue fazer sem profundidade, não se consegue fazer sem coordenadas. A gente pode não ter descoberto ainda quais eram as bases filosóficas ou as coordenadas de pensamento fundamentadoras. Mas essa coisa preocupa-me.
Não gostava de andar para aí a repetir ingenuidades, pressupondo coisas que eventualmente até eram injustas para a qualidade mental que a gente podia encontrar lá. Isso tem a ver com o meu adjetivo essencial, que eu tenho andado à procura de coisas essenciais. Dentro dos conceitos, já escrevi alguns artigos sobre coisas e conceitos essenciais, nomeadamente verdade, nomeadamente justiça. No contexto dos semitas é sobretudo a justiça. A justiça enquanto lógica, a justiça enquanto ordem do mundo e a justiça enquanto consistência das coisas e, portanto, fiz sobre isso. Ao fazer este esquema para vocês, digo assim, olha que eu na altura fiz aquelas coisas sobre justiça e não me dei conta da questão do trabalho. E é verdade, eu não pus o trabalho ainda até agora nas minhas listas de conceitos essenciais, porque ele não é coordenada. O trabalho não é coordenado. O trabalho é a realidade total. Digamos, o trabalho praticamente preenche a vida, é a totalidade da vida. Não é um princípio organizador, não é um padrão para apurar, mas acaba por conter lá tudo, por ser a realidade mais importante. Eu quase diria que o trabalho é o espaço onde o homem do mundo oriental define a sua identidade de uma maneira muito feliz. Porque definir identidades em coisas que sejam demasiado escorregadias, voláteis, teóricas e assim, dá para a angústia, digamos assim, quase continuadamente. Trabalho é uma coisa que recheia a vida completamente, mas é um programa que tem as suas dimensões incontornáveis, inevitáveis, apetecidas. A gente gosta de umas coisinhas para comer, não é? Portanto, esse tipo de apetência imediata faz com que este tipo de preenchimento das coisas seja, diríamos assim, dotado de uma dimensão muito saudável e, por conseguinte, é praticamente sobre esta ideia. Aliás, há bocado o Ricardo estava a dizer umas coisas sobre. Eu espero que o Ricardo sinta que eu estou com alguns destes conceitos a sintonizar com aquilo que ele dizia da Índia, como eu senti quando ele estava a falar. É bestial, eu gosto muito de ouvir as pessoas, justamente porque deliro ver-me ao espelho e digo, aquilo que ele está a dizer, ai que chique. Pronto. E, portanto, o trabalho é, digamos assim, o recheio do humano com o qual se define a sua identidade e o seu programa e tem umas características de fundo que são saudáveis até para a manutenção da sanidade mental. Toda a tarefa que a gente tem de fazer, a gente pode trabalhar muito com o trabalho. Digamos, a Maria ontem já vos falou um bocado de alguma coisa que eu também tinha pensado, mas não sei se tenho tempo para dizer. Posso-vos dizer a minha tese essencial, eventualmente não percorrendo todos os meus tópicos, enfim, provavelmente não posso. Mas vocês ficam com eles e depois fazem. Mas, portanto, a gente tem nessa questão do trabalho, diríamos assim, a sua dose essencial. E devemos constar que a religião vai tocar por dentro também. Eu percebo, diríamos assim, a descrição de narratividade que a gente faz, que vocês já foram fazendo há bocado, entre trabalho e religião, como são duas coisas que discursivamente se desgrudam. Que aparecem, pelo menos, muitos exemplos. Por exemplo, a ideia da fiscalização do religioso sobre as atividades humanas e sobre o trabalho. Isso é um desgrudamento discursivo. Isso é uma divisão que se faz, é uma dimensão de metáfora, digamos assim, e é uma divisão que se faz entre dois níveis. Na verdade, essas exigências e essas implicações e essas... Mesmo a questão da ética. Eu não vejo que o homem da Oriente Antigo, apesar do discurso que formula, tenha uma noção da ética tão heterónima, tão heteronómica, desculpa, não é heterónima, heteronómica, isto é, que depende tão administrativamente e fiscalizadoramente, tão intensamente, de uma legalidade externa. Não vejo isso não estou a falar de mim de hoje, não estou a falar daquilo que me apercebo no modo de ser lá do Oriente. E com isto eu estou-vos a dizer a tese toda, quase sem ler as alíneas. Não tem problema, eu já sei que sou assim. Por isso é que eu faço as alíneas para vocês ficarem com elas. Pronto.
De qualquer maneira, na parte dos conceitos, o que eu vos dizia é que o conceito de trabalho é, de certa maneira, uma globalidade antropológica. Quero vos dizer isso já. Vocês têm aí os rótulos, no sentido de que ele tem o significado metafísico, antropológico, teológico e a questão da religião nascida de toda a complexidade de valores com o trabalhar se jogam. Claro, evidentemente só podemos esperar que neste contexto nos apareçam dimensões, por um lado, muito evidentes, muito simples, muito imediatas e, por outro lado, dimensões que são completamente dialéticas e que nos deixam perplexos e que puxam em direções contraditórias. Qualquer globalidade, diríamos, consistente comporta esse tipo de dificuldades. Uma das coisas que eu vi que o Ricardo me apanhou foi aquela coisa da ação. No contexto do mundo semítico, a ação define exatamente o núcleo da realidade enquanto humana. A realidade, segundo o pensamento, segundo o mundo dos semitas, é uma realidade, é uma metafísica da consciência. Não é uma metafísica da física. Não é uma metafísica da realidade, da análise do universo em termos físicos. A realidade é, diríamos assim, aquilo que me recheia a consciência, isto é, as memórias do que se passou e do que isso para mim e para nós significa, muito coletivamente também, estou totalmente de acordo com o Ricardo também, neste nosso mundo, a antropologia que se joga aqui é a antropologia social. Sem renegar propriamente a antropologia individual, mas é intensamente a antropologia social e a ação como estrutura de fundo da realidade. Aquilo que eu em tempos, digamos, nos meus tempos de licenciatura em Teologia em Toulouse, tive que fazer um trabalho sobre o Jean Paul Sartre e me lembro aquilo que é Jean Paul Sartre, é mon acte. O meu ato é o ato em termos da física da consciência, de criação da vida a partir de mim. Cada consciência é o início absoluto de uma metafísica. No sentido que cada consciência é uma coisa absolutamente única no universo e na história toda. E de certa maneira, este nosso mundo ocidental é um bocadinho até mais precário do que o mundo da Índia, que prolonga mais fortemente a individualidade, com aquela coisa das sequências kármicas. O nosso mundo, diríamos, mais frequentemente o entendemos como que cada consciência emerge uma vez, aparece uma vez no filme, e o filme é de todos e continua, mas cada consciência, apesar de ser um absoluto representativo de todo o evoluir do universo, diríamos, apareceu só naquele pontinho ali assim. Do ponto de vista da expressão estrutural e material, a ação no mundo, quem conhece as línguas semíticas sabe muito bem. Fátima, por exemplo, e assim é a minha parceira no estudo das línguas semíticas, e outros, é que a ação é a estrutura fundamental da linguística, da gramática. O verbo é a estrutura fundamental da gramática. Todos os substantivos, muitos substantivos, todos os verbos podem gerar substantivos e muitos substantivos que não vieram de verbos porque são nativos indígenas originais da realidade, sei lá, tipo os dedos, o dedo não vem de nenhum verbo, mas da palavra dedo a gente pode verbalizar. E nesse sentido as línguas semíticas passam tudo pelo perigo dos verbos. É a ação. Diríamos assim, enquanto estrutura de pensamento dominar todos. O que eu chamo aí o verbo de deuses e homens é para vos dizer que a questão da ação nestas culturas torna praticamente unívoco o tratar a função dos deuses e o tratar a função dos homens. Eu devo-vos confessar que não me preocupo. Não quer dizer que seja anódino e que não tenha significado, mas não me preocupo muito com a questão de muitos deuses, poucos deuses, um deus, pronto, isto não me faz
a este nível do metafórico e a este nível do simbólico tem pertinência, porque há caracterizações que são diferentes no caso de um monoteísmo e no caso de um politeísmo. Evidentemente, há discursos diferentes que se montam de uma maneira completamente diferente do como fundo significativo das coisas não me preocupa, e por conseguinte o que eu estou a frisar é que a questão da ação unifica muito os deuses e os homens. Isto é, aquilo que os deuses fazem, os homens fazem, evidentemente que o fazem de maneiras diferentes, porque as condições são diferentes e a própria caracterização das condições é pertinente para nos apercebermos do que está em jogo no caso de um sujeito e no caso do outro sujeito, mas de qualquer maneira há muito de univocidade. É claro que Deus é sempre um sujeito de ação com maior capacidade de absorção de verbos. Existem, se vocês percorrerem, digamos assim, os resumos de dicionários sobre os verbos de Deus, que eram absolutamente interminável, e praticamente quase como absorvendo todas as ações. Praticamente o que vem na outra linha a seguir, cosmogonia, a fórmula dos demiurgos, o humano trabalho dos deuses. O humano trabalho, isto é uma brincadeirinha literária que a Fátima está a ver bem, porque é o princípio do Atrahasis. O Atrahasis é uma epopeia não muito longe, foi uma epopeia aqui assim escrita já em semítico, com antecedentes provavelmente anteriores no mundo da cultura mesopotâmica, mas que, enfim, os textos escritos lá por volta do século XVII, antes de Cristo, e que começa justamente a apresentar, digamos assim, o trabalho do universo colocado nas mãos dos deuses naquelas épocas muito primitivas, muito primordiais, onde era, digamos, ainda difícil sentir que os homens já estavam em estado de ação, em estado concreto, que já estavam a funcionar, no sentido de que a história dos homens se sente um bocadinho precária. E, por conseguinte, há profundezas da história onde, seguramente, os homens não terão ainda chegado, mas as tarefas eram as mesmas, mas os trabalhos eram os mesmos. E essas, mais ainda, e essas tarefas, desde todo sempre, na consciência daqueles textos, eram tarefas de homens. Por isso, o Atrahasis começa naquele tempo, quando os deuses faziam trabalhos de homens. Os homens ainda não tinham sido criados, mas os trabalhos já eram trabalhos de homens. Estão a ver uma antecipação conceptual que acaba por definir que a noção de trabalho, que significa desenvolver o mundo, criar o mundo, melhorar o mundo, restaurar o mundo, reformar o mundo, tudo isso é criação. Tudo isso se chama criação e tudo isso é trabalho de homens, só que segundo aquele mito havia um tempo tão primordial, em que quem fazia isso era os deuses. Mas, eu repito, já era trabalho de homens e, por conseguinte, a definição está feita com esta dimensão. Penso que... a outra coisa que eu tinha aí de importância, digamos, era uma espécie de percurso temporal ao longo do tempo bíblico, que era no Antigo Testamento, digamos, o grande sublinhado relativamente à laboriosidade de Deus, isto é, todos os verbos dos verbos de Deus, e mais abaixo eu acho que tinha lá uma questão sobre as obras de Deus como sendo, digamos assim, quase uma espécie de o grande encandeamento, digamos assim, o deslumbramento do horizonte, do olhar para o universo, e se traduz em termos bíblicos, contemplar as obras de Deus. É o deslumbramento perante a maravilha das coisas, como sendo, diríamos assim, o último argumento para mostrar que tudo se encontrava, digamos assim, de uma forma absolutamente emocionante, digamos assim, de contemplação.
Depois, a questão da obra de Deus, ao longo de toda a Dicção de fazer conta sempre sublinhada como sendo, digamos assim, o fio condutor que faz com que as coisas se mantenham e cresçam. Sublinhar só a questão da obra de Cristo no Novo Testamento como sendo, digamos, uma definição de uma funcionalidade e de uma tarefa que é específica, que é um discurso que durou razoavelmente pouco tempo, mas que tem tudo a ver com a questão da transformação do mundo. É a metáfora da utopia do reino de Deus e da sua ativação, digamos, essa ação, essa ativação no Novo Testamento é chamada a obra de Cristo, dita de uma forma concentrada com esta metáfora. E depois eu aproximei também, apesar de tudo, esta questão agora que usei a fé e as obras, evidentemente é uma questão difícil, é uma questão complicada, sobretudo porque deu muitas discussões no Ocidente entre teologias católicas e teologias protestantes, às vezes muito por necessidade de coisas menos significativas na confrontação. Tudo bem, não vamos ter muito tempo para trazer esse tema, mas de qualquer maneira é sempre a questão ali de definir, digamos assim, algo de essencial, algo de considerado incontornável e essencial, que é a questão do trabalho condizente ou das obras condizentes com um determinado nível de espiritualidade atingido. A gente podia dizer assim, a definição de atitude espiritual define-se com o conceito de fé, mas a tradição, digamos, daquele texto, pelo menos, e que algum cristianismo ocidental mantém como bastante afinco, sempre achou que a questão do trabalho, o trabalho aqui sim como um conceito global de tudo aquilo que um homem faz e tudo aquilo que define a sua personalidade em termos de eficácia, de produção e, evidentemente, de ética. O conceito de ética depende do conceito de eficácia. Pronto. Aqui um dos pontos em que eu vou ao encontro da questão religião e trabalho é justamente a questão da ética, é justamente a questão da padronização, é a questão da orientação, como há bocadinho se estava a falar, com aquela questão da divindade que é omnividente. Isto é, que vê absolutamente tudo, como tu chamavas de panoticismo. Isto é, eu quando preferia dizer aquela, eu não uso o curso antigo, como é que se chama? A ortografia antiga, que eu olhei para a primeira vez, eu digo só ao Santo António, porque estava-me a faltar panopticismo. Mas pronto, eu percebi, o André está a utilizar a ortografia nova e, portanto, seguinte, é isso. Está ligado com isto aqui assim. É evidente que as religiões do Oriente consideram que o nível de posicionamento dos deuses é um nível que padroniza o comportamento dos humanos. Primeiro porque lhes oferecem modelos, em segundo lugar porque lhes exigem qualidade. Portanto, o exigir a qualidade. No entanto, o que eu vos digo é assim, nesse tópicozinho que vem muito ao encontro de algumas coisas que o André estava a dizer sobre os conteúdos integradores e estruturantes do próprio ato ético. O que é que o ato ético leva já dentro de si? O ato ético leva dentro de si já o seu próprio juízo. O que significa que a própria questão da recompensa anda também já nele implicada, é um sistema integrado. E, portanto, o que eu não estou a negar a religião com isso, porque é uma formulação, diríamos assim, para efeitos de contemplação, para efeitos de apreço, para efeitos de sentir, diríamos assim, os jogos que ali se jogam. Portanto, a religião é norma porque é conteúdo do trabalho. Isto é, o próprio conteúdo do trabalho integra aquilo que, por via da religião, nós consideramos como padronização e normalização. Estão a perceber? E por conseguinte significa uma análise com algum cuidado
para não transformarmos a heteronomicidade, isto é, a legalidade externa sobre o agir humano, diríamos assim, que é uma formulação metafórica da estrutura de dependências, dos olhares que nos olham, das responsabilidades que nos são atribuídas por esses olhares que nos olham, é uma formulação que nós damos a essa metáfora, mas a qual metáfora não podemos fetichizar. Isto aqui era outro curso. O problema do realismo no interior das metáforas, meus filhos. Linguagem da sabedoria. A sabedoria dirige-se aos seus aprendizes e chama-lhe filhos, não é? Isto aqui é uma linguagem de velho, não dizer a verdade. Mas as metáforas, evidentemente, que são o modo como nós temos para formular todo o conteúdo religioso. Não há conteúdo religioso que esteja fora da metáfora. Eu estou a dizer isto um bocado à luta, porque não é muito fácil a gente entender isto. Só que as metáforas jogam-se, diríamos assim, a partir de evidências menores, ou evidências mais sensíveis, mais próximas, que nascem de realidades familiares e comecinhas. E a gente entrega à metáfora a função de representar aquele novo salto. E é aí que a gente estamos na hermenêutica. Eu vos disse, toda a religião é hermenêutica. Deus está na hermenêutica. Deus está na nossa interpretação das coisas, dos acontecimentos, das conotações, das expectativas, dos sonhos, das utopias, do futuro, sobre Deus está no futuro. E, portanto, a questão desculpa, que já não conheço a brincadeira toda. Era por causa do realismo das metáforas. Portanto, é muito difícil isto. Eu não sou, aqui sou para vocês com entusiasmo. Estamos a falar assim, num pequeno círculo de pessoas que têm algumas bases para ser entendidas. Eu não costumo ser nada bruto relativamente a isto, porque se a gente for, por exemplo, ver a maneira como a mentalidade das pessoas elabora, digamos assim, os conteúdos das metáforas que utilizamos para falar da religião, tem realismos ingênuos, em doses catastróficas, e depois, evidentemente, dão um curto-circuito, só fora, porque estão a fugir claramente à funcionalidade que a metáfora tem, que é soltar, que é libertar, que é agilizar, e, por contrário, por isso eu utilizei há bocadinho a palavra fetichizar no interior das metáforas. Isto também é uma das questões que há muito tempo me preocupa e que nos meus trabalhos de investigação, digamos assim, para me associar aqui à rapaziada jovem, nos meus trabalhos ao longo da vida me têm vindo, digamos assim, com muita frequência ao espírito. O sistema e a ética do trabalho, o sentido e a ética do trabalho, está a dizer assim, é o sistema integrado da consciência, já vos expliquei claramente. Depois, acho que já vos falei também aquela questão do trabalho como sendo, digamos, o destino, a tarefa dos humanos e felizmente, por aí a gente safa-se. Se não tivéssemos com que nos ocupar, se não tivéssemos com que nos preocupar, se não tivéssemos com que nos estafar, se não tivéssemos com que... Mesmo o trabalho na fase do castigo. Dá a sensação, claro que tudo isto a gente simplificou a evolução das coisas, mas a realidade não começa na parte ideal do paraíso. A realidade começa pelo capítulo 3 do Gênesis. A realidade não começa pelo capítulo 2. O capítulo 2 é o da felicidade, da obra, do trabalho, do convívio na ecologia do jardim, essas coisas assim. O outro trabalho é as mulheres a ter filhos com 2 coitadinhas que se fartam,
E os homens ali a cavar pedras e abrolhos sem ter nada para levar para a sopa, para casa. A realidade começa aí. Essa é a realidade inicial. O que está para trás já é o jogo da utopia, estão a perceber? Já é a hermenêutica catapultando, diríamos assim, por detrás das realidades duras, as coisas aceitáveis que a utopia nos pode oferecer, alindando a realidade. Esse é o jogo, digamos. Se quiserem inverter um bocadinho aquela coisa que aparece. Uma ideologia parcial também, no fundo, é a criação do homem, de que eu já falei. Tenho nada pressa. 2. Realidades. A questão, já falei. Olha, o ideal e a realidade do trabalho, o Gênesis capítulo 3, isso, o Gênesis capítulo 3 é a questão do trabalho como castigo, está feito. Aquela, no fim da transgressão, no fim do desarranjo, enfim, aquela coisa. Eu estou assim a mascar palavras porque, evidentemente, para tratar disso de uma forma que me deixe satisfeito era muito longo e porque eu sinto tudo aqui a balbuciar estas coisas, vocês já não se escandalizam que eu balbucie, que é para me conter. Há uma coisa muito gira do trabalho, que é uma versão de criação, que é aparentemente cómica. Conhece isso, Fátima? É super lindo, eu fiquei deliciado por aquilo. É uma criação de um mundo brincalhona, de um Deus que sempre mudou um bocadinho, que era o Enki animar, que ter para ver assim as coisas, e depois a seguir fazer umas brincadeiras, como são deuses, sabem criar coisas, sabem tem força. E então Nimá começa a criar assim, eram humanos, eram formas de humanos, começa a criar uns homenzitos. Um saiu cego, outro saiu sem braços, outro saiu inacabável do ponto de vista sexual, coitado. Né? E então, vai acontecer isso, claro, o Enki é o grande sábio, apesar de ter bebido cerveja, é o grande sábio e resolve sempre as situações. O que é que resolve as situações? O trabalho. Aquilo eram monstros. Aquilo eram monstros criados, digamos assim, numa veneta. O texto não está muito integralmente conservado e, enfim, há quem pense inclusivamente que era uma espécie de desafio da deusa Nimá ao Enki, que tinha fama de ser, digamos, um grande engenheiro e super sábio, então, para ver de que ele era capaz de descalçar a bota. Seja como for, a única coisa que eu quero aproveitar aqui sim é que o Enki vê aquele caso ali em cima, enfim, para mim, no caso, ele chorou, não fez nada nenhum, e dizia, este aqui, Catarina, é sexual. Vai, tudo bem, vai para o harém, vai para o eunuco. Este aqui é sério. Não tem problema nenhum, vai cantar música para o rei, vai para o palácio cantar, não precisa de ver, não precisa de ter pregos em sítio nenhum, pronto, estão a ver. E automaticamente estão recuperados para a humanidade. O que significa é uma criação ou é uma recriação do monstruoso via trabalho, via funcionalidade. Tudo o que presta para qualquer coisa refaz-se. E é nesse sentido. Para mim, esse mito é qualquer coisa de absolutamente fabuloso. Está dito o essencial dele. Uma coisa bonita do trabalho é o capítulo 31. E aí, meninas, por isso serve para vocês, sobretudo. Eu pus ontem. Diz? Pus. Muito bem. Então a Maria, que já não falou antes, aquela mulher forte, aquela mulher de força, aquela mulher, diríamos assim, de virtude, se quiserem também, de virtude no sentido de capacidade também e de méritos, que no fundo é apresentada como conduzindo toda uma casa. E sobretudo a tonalidade que aquilo tem ali assim é de uma tarefa assumida por uma mulher. É muitíssimo natural, no sentido de que, digamos assim, a definição da mulher cai lindamente nessa dimensão de cuidar do mundo, mas depois o sucesso garantido e depois a felicidade com a questão da proclamação pública na sociedade, como quem vai às portas da cidade e diz: cá está um caso de absoluta realização filosófica desta mulher. Filosófica.
no sentido de que a tarefa principal é incluir aqui. Pronto, podemos então seguir por diante, porque esse é um texto precioso para nos ficar a dar boas ideias sobre o trabalho. Uma coisa muito interessante também entre religião e trabalho, a gente podia assumir é a questão das organizações religiosas e a questão do trabalho na sociedade. O trabalho como organização coletiva, como dimensão social que o Ricardo estava a fazer, no mundo do Médio Oriente Antigo é, numa grandíssima percentagem, realizado pelos templos, que ainda no tempo de Jesus. Em Jerusalém, a instituição que dava trabalho quase a meio país, porque alguns que viviam fora vinham por todos trabalhar a Jerusalém, e os da cidade de Jerusalém, uma grande parte dos habitantes da cidade de Jerusalém no tempo de Jesus viviam da sua produção, isto é, do seu contributo, das atividades que existiam relativamente ao templo. Não estou também a dizer que este trabalho é mais sagrado por ser feito à volta do tempo, não é isso que eu queria dizer. Era dizer que, diríamos, a própria organização religiosa das sociedades do Médio Oriente Antigo produziam mais este espaço de contacto, de ligação, de confluência, de interligação com o mundo do trabalho. Da curiosidade, a gente foi lá para os lados da Suméria, muito mais ainda, então era muito mais tudo. Não era só o trabalho, era toda a organização política, que dependia claramente, diríamos assim, da função motora do templo principal da cidade. A última coisa que eu vos ponho aí, enfim, das coisas, das realidades, que começou por ser uma maneira de olhar para tópicos sensíveis no espaço do trabalho, no fundo, das suas exigências, a questão da justiça, a questão de o retribuir, sei lá, por acaso tenho andado em livros que têm muita coisa com o trabalho. Digamos, há um mês atrás acabei de traduzir o Kohelet, o Eclesiastes, o Kohelet, o livro grande, a Maria falou-vos dele, não é? Acabei de traduzir isso para a nova tradução oficial da Bíblia em português, a utilizar nas liturgias, na liturgia e no ensino daqui por uns anos. Estamos a traduzir uma Bíblia diretamente para esse efeito, traduzi o Kohelet e neste momento estou a 3 capítulos de acabar a revisão do livro do Levítico, que é um livro que também tem muitas coisas deste material de trabalho. Nomeadamente, mais abaixo eu cito-vos o Levítico justamente por causa das exigências de justiça a cultivar nas relações de trabalho. O que eu estou a querer dizer-vos aqui assim é que, para além das exigências que vêm contabilizadas mais abaixo, das balanças, pesos, medidas justas do Levítico 19:36, lá em cima eu estou sobretudo a fazer, digamos, a apontar para uma dimensão do conceito de justiça, que cobre, evidentemente, as dimensões distributivas de uma contabilidade rigorosa e escrita, e estrita, de dar a cada um aquilo que lhe é devido, digamos assim, de dar, e sobretudo, por exemplo, de não deixar que o salário do assalariado passe a noite em nossa casa, quando ele vai para a casa dele, sair Levítico, não sei quanto, traduzi isso há poucos dias. Não só isso, mas sobretudo a outra parte, que é a justiça como medida de excesso. O conceito de justiça, no contexto, é um conceito que engloba o conceito de generosidade absoluta. Isto é, tudo aquilo que alguém conseguir produzir, para além das contabilidades que estão previstas a distribuir por este e por aquele e por outro, tudo aquilo que de excesso pode redundar em benefício da manutenção do mundo e das outras pessoas é dose natural da justiça. E foi nesse sentido que eu disse há bocadinho que o conceito de justiça é um conceito totalizante, é um conceito quase equivalente a toda a lógica e consistência do universo derivado do agir humano.
é o agir humano que introduz na mecânica do universo a dose excessiva que dá para satisfazer o contabilizado, o necessário, o devido e também aqueles outros espaços onde a contabilidade poderia não chegar, ficariam desprovidos. O conceito de justiça abrange absolutamente isso tudo. Coisas que a gente, por exemplo, agora diz, pá, a justiça só chegou até aqui, eu só tenho isto, eu tenho que dar para nada, tá? Dali para a frente é caridade, só de ser doce, não de ser não dou, a gente chama-lhe isso caridade. E tudo isso, todo o excesso do dom, todo o excesso da produtividade universal, isto é, cada agente humano é um demiurgo. Isto é, produz uma ação, na medida das suas possibilidades, produz uma ação totalizante. E é nesse sentido que o conceito de justiça é um padrão, de algum modo, de exigência, para que chegue até onde puder. É evidente que a gente não consegue matar a fome a toda a gente, mas o conceito pede-lhe que chegue até onde puder, extravasando. Pronto. O que significa que a ação do indivíduo está transformada numa ação divina, como vocês estão a ver. Para as consequências que o conceito, digamos assim, exige. Pronto. Aquela coisa já acabei aqui. As degradações. A escravatura, passamos. Já falei disso ao menos mal. Já vocês perguntaram isso, está feito. Claro que a escravatura é uma degradação do conceito de trabalho, não é evidente. Enfim, sobretudo pela parte da identidade e da dignidade. Como é evidente, pela parte da eficácia, a gente pode dizer que é potenciadora. A escravatura, em princípio, está pensada por parte das pessoas que a acham bem, porque acham que tiram proventos dela. Portanto, produtivamente é potenciadora. Do ponto de vista da dignidade humana, é degradante. E então, eu esteja a pensar que eu estou a utilizar estes conceitos porque aqui há uns tempos atrás foi publicada a coisa dos direitos do homem e que eu estou a adaptar a historiografia ao discurso dos direitos do homem. Não estou. Isto são conceitos do mundo cultural pré-clássico. O conceito de dignidade humana, estes conceitos de identidade são conceitos que eles têm. Valorizamos mais, valorizamos menos, consoante a sensibilidade com que nós façamos a leitura. Não é fazer uma leitura retroativa dos direitos humanos, como à primeira vista poderia parecer. Pronto. A dimensão do Correia que a Maria vos falou, a mim estava-me a interessar aqui sobretudo por causa da dimensão humanística do desencanto. É claro, a questão do desencanto. E por isso que eu chamei problematizar fadigas, planos e empreendimentos. As fadigas porque pesam demais, os planos porque, diríamos assim, saem furados e os empreendimentos porque não têm o resultado que se consegue. Correto. Essa é, diríamos assim, é quase o refrão do livro do Kohelet, que à primeira vista nos dá a sensação de ser uma visão do trabalho humano, da aventura humana enquanto trabalho neste mundo, como sendo uma desilusão absoluta. Aliás, é famoso slogan de Kohelet. Kohelet é o nome hebraico para um livro de Bíblia que foi escrito provavelmente ali por volta de 300, 200 a.C., até 180 a.C., no tempo do primeiro helenismo, do princípio do helenismo, no início da época dos Ptolomeus no Egito, numa altura em que a Palestina estava sob a governação alexandrina, ptolomaica, e que na nossa tradição se costumava chamar de eclesiastes. Isto é, o encarregado da Assembleia. Eclesiastes significa o homem encarregado da Assembleia para várias coisas possíveis, nomeadamente como líder cultural, como mestre, há quem traduza. O Lutero traduziu como pregador. E em várias vezes na tradição protestante traduzem-no por pregador. Na tradição nossa mantemos o nome grego antigo, Eclesiastes,
que significa encarregado da Assembleia, Ecclesia, e que é mais ou menos a transposição do hebraico Kohelet, que significa também o encarregado do Kahal, que é a Assembleia. E, portanto, este senhor aparece-nos com um livro com estas ideias, muito marcado por estas ideias da ilusão das ilusões. Tudo é ilusão, é o refrão dele durante vários capítulos, e que eu rotulo na linha de baixo como dúvida, perplexidade e, apesar de tudo, otimismo. Isto é, apesar daquele ceticismo muito generalizado, daquela tonalidade cansada que a gente nota, e onde a questão do trabalho é o conceito principal, o trabalho e os trabalhos, ou as fadigas com que me afadiguei, dizê-lo, digamos assim, nesta forma, digamos, enrolada. Apesar de tudo, essas dúvidas e perplexidades não desalojam otimismo. Uma boa parte dos intérpretes na atualidade acho que o Kohelet é um livro otimista. Apesar do ar castigado, apesar daquele onde, diríamos assim, a imagem do trabalho, diríamos assim, traduz suor que se farta, saturação e cansaço. À primeira vista, o discurso do Kohelet fala-nos muito disso, porque mesmo assim é considerado um livro da época otimista do helenismo judaico. E em si mesmo, ele também otimista. Um otimismo realista, se vocês quiserem, mas não menosprezando a palavra. Aquela coisa do deslumbramento das obras de Deus. No caso do Kohelet, às vezes o que é tradicionalmente as obras de Deus como uma visão deslumbrante e absolutamente convincente, o que solta, o que liberta das angústias. Há um livro famosíssimo na Bíblia, que vocês conhecem, é o livro de Jó, que é os judeus todos ali não é com trabalho. O Jó é um homem rico, não é um homem propriamente de grandes trabalhos, é um homem de outras finuras, mas é um homem com imensas angústias por causa dos problemas da justiça aplicados à sua vida pessoal. O problema do mal e do bem, o problema de ele se considerar um homem absolutamente impoluto e injusto e de terem acontecido uma porção de desgraças da vida que nunca mais acabava. Esse é o núcleo de Jó, e depois vêm os amigos e tentam convencê-lo de que não por mais isto e mais aquilo outro, ele deve ter feito coisas muito más, ele não se convence. Finalmente aparece um discurso terminal para resolver o problema de Jó. É Deus que fala. É Deus que fala. Vamos lá, você. Olha isto, e Jó deu passeios por ali, fora, contemplar maravilhas do universo, e foi isso que, de certa maneira, furou, digamos assim, o balão da angústia e libertou. Portanto, a visão das obras de Deus como deslumbramento positivo. No Kohelet, às vezes a gente tem a sensação de que uma demasiada insistência no agir de Deus é uma coisa que produz inibição também. Não, às vezes parece sentir-se um bocado impuro, dizer às vezes Deus fez tudo, Deus fez tudo, e a gente tem o quê? Isto é, na nossa lista de feitos, dá a sensação que é uma espécie de concorrência de feitos com Deus, que é um assunto que a gente conhece em termos de humanismo religioso mesmo, a gente conhece ao longo de todos os tempos, e no Kohelet parece aparecer um bocadinho também aquilo que as obras, o trabalho de Deus, que é de deslumbramento naquele caso, parece produzir algum tipo de incomodidade, pronto, que ele resolve da maneira que pode. É isso que eu chamo as ambivalências relativamente a isso. Sublimações e dá para eu fazer os 10 minutos que vocês me roubaram uma pergunta? Pronto, isso é para não vos deixar propriamente, diríamos, sem nada sobre aquela última. Sublimações. A primeira coisa, a sublimação do trabalho por uma coisa que aparentemente é o seu oposto, o descanso. Tão importante é o descanso, não é pequeno, que se torna nome de gente. Descanso é nome de gente. Entre os hebreus. Que é bom. Não, nome de gente, rapariga. Shabbat é o nome de um dia. Descanso é nome. Não é. Noach. Noach quer dizer descanso. O descanso é nome de gente, o que significa, se vocês quiserem, a reviravolta,
Porquê? Porque a questão do descanso acaba por, diríamos assim, crescer no espaço da Bíblia com uma ressonância muito grande. E tem uma expressão fílmica aí bonitinha que tem, por um lado, a ver muito com o trabalho, sobretudo no segundo caso, e tem muito a ver com o não trabalho. Isto é, uma expressão para a felicidade de quem trabalha, não a felicidade de quem é preguiçoso e não faz nada, mas quem trabalha e conseguiu resultados e instaurou um mundo e instaurou, digamos assim, uma natureza a funcionar, e com esse trabalho pode dar-se ao luxo da preguiça. Vão perceber o jogo, o equilíbrio entre trabalho e preguiça, que é o ideal que a gente encontra muitas vezes expresso no mundo da Bíblia, é cada um estar sentado à sombra da sua figueira e da sua videira e não ter ninguém que lhe incomoda. A figueira, este espaço, a figueira não dá tanto trabalho, mas a videira é o símbolo do trabalhador fixo. É a videira que faz com que uns sejam nómadas e não tenham casa e não tenham videira nem casa, e os outros sejam sedentários e tenham que ficar todo o ano numa casa à beira das suas videiras, que têm que estar continuamente a tratar, desde a poda, que se faz no princípio do inverno, até à vindima, que se faz no fim do outono. Isto é, o ciclo todo do ano. O grande trabalho do ponto de vista agrícola aqui está transformado como o espaço idílico da contraposição, do descanso. O conceito de descanso é muito equivalente ao conceito. Eu não quero dizer que toda a utopia exclua o trabalho. Esta aqui sim, porque é uma utopia diretamente para despejar as amarguras do trabalho, e as preocupações e as incomodidades. E, por conseguinte, inclui não o trabalho. Eu não queria dizer que toda a utopia do mundo oriental e do mundo bíblico signifique fuga ao trabalho. Aparentemente, os mitos das origens podiam dar a entender isso. Isto é, os deuses trabalhavam, estavam ao princípio, estavam fartos, faziam greve, e depois criaram os homens para fazerem o trabalho que eles estavam a fazer, porque aquele trabalho tinha que se fazer, não havia outra maneira. Há bocado o Ricardo também estava a dizer que os próprios humanos têm trabalhado para abastecer os deuses, não é? Exatamente mesmo aquela imagem, aquele trabalho que tinha que se fazer, e nesse sentido o trabalho podia ser visto como uma coisa que quanto mais depressa a gente deixar, melhor. Não pensavam nada assim. A utopia do mundo oriental não tinha nada a ver com isso, tinha a ver mais continuamente com uma possibilidade de trabalhar melhor, de produzir melhor, de conseguir melhor, no sentido de que a utopia é o melhoramento do mundo. A utopia não é o salto para o além, nem no Apocalipse, no Novo Testamento. Um dos livros que a gente mais transleu na Bíblia foi o Apocalipse, como sendo o passaporte para o céu. Nada. Está completamente ligado à dinâmica das mitologias primitivas do cosmogónico. Isto é, do fazer o mundo. Quem diz fazer, diz refazer. O que significa que as utopias orientais não são utopias de não trabalho, são utopias do aprofundamento do trabalho. São, portanto, se vocês quiserem, são utopias do progresso. Sem ser, obviamente, aquela coisa demasiado fetichista ou de demasiada adoração, demasiado infantil do progressismo insensato. É evidente que o progressismo insensato não, mas progresso sim. A criação é um processo de crescimento do mundo e do tipo de vida que nele se conduz. Por conseguinte, o trabalho não está excluído do percurso da utopia. Pois, não vou passar o tempo outra vez porque é complicado. Isto é o conceito que dizer. A concepção do mundo de Deus é
a adoração continua crescente. E toda a mitologia e toda a apocalíptica promove essa ideia para melhorar sempre. É para crescer sempre. Sem sequer que se saiba quando termina. Não há, isto é, a longa duração é coincidente com a eternidade. Pode parecer uma coisa puxada para os cabelos, só para soar bem. Não soa nada. Não é nada de soar bem. Diz-se isto como uma coisa muito simples linguística. O tempo primordial onde estão as grandes imagens e as grandes definições das coisas em hebraico chama-se Olam, que a gente já quase não consegue atingir, lá muito profundo, onde nasceu tudo, onde aparecem, digamos, aquelas metáforas dos deuses a organizar o mundo. Uma duração histórica que demora muito tempo. Neste momento, depois eles tiveram que partir um bocado aos bocadinhos para poder organizar. Então, cada 100 anos, uma coisa, uma duração que demora cada 100 anos, chama-se Olam. E depois, como os beijinhos, sabe, muito infinito, paira por aí, anda por dentro, anda por fora, estava antes, está depois deste espaço histórico de continuação das coisas, a gente diz, isso é a eternidade. Chama-se Olam. Em hebraico. E esta coisa toda que a gente está a viver, esta realidade que é o tempo, estamos ali a encontrar a questão do tempo do princípio, esta realidade que é o tempo que a gente está a viver, isto tem um palco, diz, há esta sala, há aquelas árvores lá fora, há aquele mundo, há o universo, há as estrelas, há aquela coisa toda, é o mundo. E isto chama-se Olam. Preciso mais. Para a questão das universidades e das coincidências, não preciso vos dizer mais do que isto. Estamos conversados. E isto aqui são coisas. Eu vos consagro, eu fiz esta descoberta. Eu fiz esta descoberta para um artigo sobre o tempo que fizemos na Revista de Cultura da Universidade Nova, um colóquio que tivemos na Universidade Nova, que foi publicado lá na Revista de Cultura, e que eu chamei O Espaço do Tempo, segundo o judaísmo. As pessoas iam saber para perceber este título, porque trocavam-me sempre lá nas tipografias o espaço e o tempo. Não é nada, não é o espaço e o tempo, é o espaço do tempo, porque o espaço pertence ao tempo. Não é? Só há o tempo, em termos da realidade humana, com cheiro, com história, com memória, com interesse, com calor, com fome, com expectativas, só há o tempo. Espaço é palco. E por isso, o espaço do tempo, segundo os judeus, nessa altura que eu fiz, já estou a liberar cá há muitos anos, imensíssimos. Mas só na altura que me pus a escrever aquele artigo sobre o tempo, que eu me dei conta de que, afinal de contas, isto tudo está metido na eternidade. O tempo, o próprio tempo. Desculpem lá, e agora entusiasmei outra vez, quando a gente veio ao ponto de uma pequena coisa. Pronto, claro, evidentemente o descanso, o nome de greve, é um nome bonito. Aqui está o sábado, Maria. Descanso é nome de greve, o que significa que a questão do trabalho é também uma dimensão da qual o homem precisa de se libertar. E ele precisa de se libertar drasticamente. E precisa de se libertar de alguma maneira quase à bruta. Estamos a aproveitar a palavra sábado, que significa que a gente traduz por descanso na Bíblia, mas na verdade, é a mesma palavra que no hebraico moderno se usa para dizer greve. Greve, em hebraico moderno, diz shvitá. Shvitá, que é da mesma raiz Shabbat. Portanto, o descanso é nome de greve, o que significa que é um direito que, eventualmente, o homem, não só contra os outros, mas, eventualmente, contra a sua própria planificação mal feita, tem de se obrigar a assumir. E depois, pronto, o mundo, quem conhece o mundo do judaísmo sabe que o mundo do sábado é assim uma coisa do mais festivo,
mais infantil, no sentido da satisfação e das alegrias. Então eu pus-vos aí assim um refrão de uma cantiga sabática muito conhecida da tradição hebraica, que é o Yom Menucha U'Krushale Amchanatata, um dia de descanso e de sacralidade ao teu povo tu deste. É a alegria do descanso institucional. Eu nunca sei que fossem os hebreus que inventaram o sábado. Sabem que todo o Médio Oriente Antigo tem o seu tempo calendarizado do ponto de vista mensal por períodos lunares, o que automaticamente dá 4 semanas, não é? E por conseguinte aquela divisão com muita naturalidade seguramente foi injetando na vida social ritmos de descanso. O que a gente deve ao mundo bíblico foi, de certa maneira, como é que eu diria, a intensidade com que aparece literariamente institucionalizada esta prática rigorosíssima do descanso semanal e universal, até para os burros. Tudo, animais e tudo. Toda a gente tem que descansar lá em casa. Não é? Burros animais. Pronto. Claro, e não só as férias do homem da terra, as próprias terras têm as terras, o ano sabático das terras, não é? Que é uma coisa também curiosa. Isso é uma dimensão quase idílica, característica que a gente conhece na Bíblia. Sabem que curiosamente, não sei porquê, muito bem, nunca estudei muito isso, mas é curioso que na vida social do mundo dos hebreus há muita injeção de pequenos pormenores poéticos. Nunca costumo dar sempre como um exemplo. Quando quiseres fazer os teus preparados de carne, por amor de Deus, nunca cozas um cabrito no leite da mãe dele. Seco. Não é outros leites, não é outras. O cabrito no leite da mãe, não, por amor de Deus. É um tipo. Doses poéticas assim deste género a gente encontra por lá, por muitos lados. Pronto. E por isso eu vos disse que estas férias do homem da terra, que é deixar de 7 em 7 anos, não são as mesmas terras todos os anos, é uma espécie de circularidade de que esta terra este ano faz 7 anos e fica em poesia. Tudo o que ela produz é para os pobres e para os estrangeiros e para as viúvas, e estão a ver a tal questão da justiça excessiva. E aqui, como o próprio descanso da terra. Finalmente, a última coisa praticamente onde me chego é à questão da contraposição entre a escravidão laboral e a dialética da escravidão simbólica. Quero eu dizer, a questão do culto, no caso da Bíblia, não quero muito para dizer assim, a história do culto é para pela causa. Não se diga muito, que me diga muito. Mais pelo contrário, vejo que a questão da liturgia, por um lado, é uma maneira de serviço de Deus, isto é, para o qual se usa a mesma palavra que para o habilitamento laboral. Isto é, aquilo que eu chamei lá em cima como degradações, a escravatura, é a mesma palavra que se utiliza completamente invertida, completamente revirada do avesso para aplicar ao culto. A gente diz servir a Deus. Não, é ser escravo de Deus. Eles dizem, é ser escravo deste ou daquele ou daquele outro, de um senhor ou do trabalho, e em contraposição, na vertente absolutamente oposta, tornar-se escravo de Deus. O conceito de servir a Deus é, se vocês quiserem, o que eu estava a chamar uma escravatura, diríamos, por sublimação, ou arrancar um prego com outro prego, se vocês quiserem. Se o fogo não está lá metido dentro, tem que sair. O outro está cá fora, vai fazer um jeitinho muito grande, porque ajuda a tirar o que está lá dentro. Estão a perceber? Um é o prego mau, aos bancos, e o outro é o prego bom. Não é? Pronto.
E, por outro lado, é interessante o contraste dialético entre o que a gente nota da permissividade da escravidão, que é permitida, e, por outro lado, a radicalidade da afirmação da liberdade. São dimensões. Não sei se por realismo, por falta de possibilidades de aplicar logo tudo de uma vez, de libertar tudo de uma vez. De qualquer maneira, o que a gente encontra é, diríamos assim, o convívio destas dimensões contrastantes, opostas. Alguma aceitação de que a prática e a realidade da vida consista em situações de escravidão, mas, por outro lado, afirmações que vêm do lado do religioso como sendo de radicalidade absoluta. E chegamos ao encontro, sabem que o mundo da Bíblia foi, antes de ser Bíblia, a Bíblia já foi traduzida para grego. Quando a Bíblia foi traduzida em Alexandria, ainda não era a Bíblia que a gente conhece. Estava a caminho. Estava ainda em processo. Por esta via, a palavra avodar é a palavra que quer dizer trabalho. Trabalho. É a mesma palavra que em hebraico se usa até aos dias hoje. Avodat Adonai, o trabalho, a escravidão de Yahvé é a liturgia, digamos. É o serviço litúrgico. Claro, foi ao encontro de uma palavra belíssima em grego, super linda, que eu não vou, já que é a palavra que deu o nosso tempo de liturgia, leiturgia, que significa a operosidade em favor do coletivo. Generosamente, porque a leiturgia era o serviço público que se fazia sem pagamento, que se fazia em temas, que se fazia por generosidade. Um termo que tem a ver com a questão do trabalho e com o sentido excessivo da produtividade do trabalho ou do significado que o trabalho tem, que se enquadra perfeitamente naquilo que eu há bocadinho nos disse sobre o caráter excessivo e generoso da justiça. Finalmente, em termos de sequência bíblica, desde a oferta das primeiras primícias de todo o trabalho que a gente conhece como alguns das cerimónias culturais mais características no mundo do Antigo Testamento, até ao mundo da Eucaristia, onde, passada a referência, diríamos, muito tocante à questão individualizada e ligada com o personagem, com Jesus e a sua vida, digamos, a personagem, a figura de Jesus, digamos, como centralidade da Eucaristia, acabamos por encontrar, diríamos assim, como especialidade, digamos assim, extra, posterior, digamos assim, alternativa, paralela, a questão da oferta do pão e do vinho, que eram as libações tradicionais como a produção do trabalho. E depois, bonito, chamar a isto Eucaristia, que é mais um termo de continuidade, que é aquilo que é o termo, o Baruch atah Adonai, o bendito sejas, que é a forma de agradecimento, é a forma de ação de graças pela produtividade que acaba por dar o nome a esta coisa. Exagerei, desculpem lá.